Privilégio de servir a Deus. Web Rádio. O privilégio de servir a Deus. webradiorama.com.br. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A organização do reino de Davi, que privilegiava os levitas. Vamos tecer alguns comentários a respeito dos capítulos 23 a 27 de 1 Crônicas, que trata deste assunto, como Davi organizou o reino quando ele se tornou rei. E o que a gente observa é que Davi começou a fazer um recenseamento. E ele começou pelos levitas e fez um recenseamento muito interessante. Ele levantou os levitas, homens de 30 anos para cima, e contou um por um, todos eles. E o número foi de 38 mil levitas. Desses, 24 mil ficaram para superintenderem a construção, a obra da casa do Senhor. Mas depois, eles ficariam encarregados de arranjar lenha e fazer limpeza, trazer água para os sacrifícios. Esse trabalho era desses levitas, 24 mil. 6 mil levitas foram chamados para serem oficiais e juízes. 6 mil levitas. Todos eles trabalhavam em turnos. 4 mil levitas eram louvadores do Senhor, se dedicavam exclusivamente à música. E os outros 4 mil se dedicavam a serem porteiros, guardas do templo, que também funcionavam em turnos, em grupos e equipes. Isto é colocado de forma muito bonita nos capítulos seguintes, os turnos dos sacerdotes. O número de sacerdotes permitia que eles se distribuíssem em 24 turnos, sendo que cada turno servia na casa do Senhor por metade de um mês, 14 dias ou 15 dias era o turno deles. Cada turno era constituído de alguns sacerdotes que ficavam o tempo todo na casa de Deus 24 horas por dia. Eles se santificavam quando entravam, não podiam sair e até o final dos 14 ou 15 dias eles tinham que ficar ali. Cada turno era responsável por metade de um mês e ao todo havia 24 turnos. Nós lembramos que isso, de certa forma, durou até os tempos do Novo Testamento, pois que o Zacarias, pai do João Batista, era sacerdote segundo o turno de Abias. E ele era um dos turnos. 24 grupos de sacerdotes. E havia sorteio, eles eram responsáveis pelo seu tempo, 15 dias na casa de Deus. O resto do tempo todo, o resto do ano todo, eles tinham liberdade para fazer outras coisas, mas tinham que dar assessoria às pessoas onde as pessoas precisassem. Esse era o trabalho do sacerdote. Mas na casa de Deus eles ficavam a metade de um mês. De certa forma, os levitas tinham uma organização parecida e cada um deles era distribuído
em grupos, equipes, e havia sorteio, e tinha que haver música, tinha que haver sacrifício, tinha que haver serviços no templo, o tempo todo, 24 horas por dia. Então Davi organizou, dividiu as turmas, todos eles eram pagos com dinheiro de dízimos e ofertas que eram levadas, as ofertas, e assim Davi organizou tudo isto. É interessante como no capítulo 26, Davi organizou uma parte dos levitas para serem oficiais e juízes. Inclusive o serviço de pesos e medidas para aferir a honestidade dos pesos e das medidas, isso cabia a esses levitas. Eram oficiais e juízes. Interessante, essa atividade era considerada religiosa, sagrada, importante. Hoje no Brasil não, o judiciário não é, no mínimo, digno de muito respeito por parte dos brasileiros que sabem o que é a justiça brasileira. Mas naquela época, eles tinham que ser dignos de todo respeito. Isso era considerado uma atividade sagrada, julgar e também orientar os serviços entre os israelitas na nação. Muito interessante isso. Davi separou os guerreiros para cada mês e eram 12 grupos de 24 mil soldados. 24 mil era um número suficiente para fazer a primeira defesa. Em caso de haver uma guerra, havia convocação para os demais. Eles podiam compor um exército muito grande, inclusive convocar pessoas comuns nos seus trabalhos para que se tornassem guerreiros em época de guerra. Mas normalmente para o gasto do dia a dia bastavam 24 mil soldados que estavam 24 horas por dia dedicados à proteção do país. Davi também dividiu as pessoas nas tribos por clãs, chefes de 100, chefes de 1000 e os chefes de cada tribo. Cada tribo, no capítulo 27, estava debaixo da autoridade do seu líder, do chefe da tribo. Cada uma das 12 tribos em Israel tinha um chefe, um líder. Para nós isso é muito importante. Nas igrejas não é só reunião e ministério. Um é ministério de jovem, ministério de louvor, ministério de intercessão, ministério de construção, ministério de ensino, enfim, não é só isso não. Tem que haver a liderança de cada pessoa. Na igreja, cada cristão tem que saber quem é o seu líder, a quem o seu líder reporta, para que todos estejam debaixo de autoridade e a vida conhecida. Davi já fez isso no seu tempo. Ele viu que não adiantava, não bastava que as pessoas estivessem com funções definidas, eles precisavam estar com ligação definida com o seu líder, o seu pai espiritual, o seu chefe de cada tribo. Muito interessante. Fora isso, Davi colocou administradores sobre as suas possessões. Um era chefe do que ele possuía nos campos, o outro administrava o que ele possuía nos castelos e nas aldeias. Outros eram responsáveis pela agricultura, outros pela guarda dos grãos que eram guardados e preservados, outro sobre as vinhas, a plantação de uva, outro sobre a guarda do vinho que era produzido, um sobre os olivais e sicômoros, as árvores que produziam alguma coisa, inclusive o azeite. Outro era responsável pelos depósitos do azeite e assim por diante, gado miúdo e camelos.
todos esses eram chefes e administravam determinadas empresas que o rei Davi tinha. Uma coisa não atrapalhava a outra. A pessoa tinha uma função espiritual religiosa, tinha uma função na tribo, na família, tinha uma função na guerra e tinha uma função no trabalho. Cada israelita tinha vários administradores em várias áreas. E o rei tinha uma staff com ele também, Jonatas, o tio dele, Jeiel, filho de Aquimone, que cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho, Uzai era amigo de Davi, e assim por diante. Davi tinha conselheiros pessoais no governo. Era um reino administrado assim. Em resumo, eu queria dizer que lições que podemos tirar nos ensinam que nós somos um povo de Deus. Você estar ligado a uma célula, debaixo da autoridade de algum líder na célula, não exime você de amar, cuidar, evangelizar outras pessoas. Você pode ser um músico subordinado ao líder daquele ministério de música. Você pode estar num programa de assistência social para fazer visitas a pessoas carentes e necessitadas debaixo da liderança daquele ministério. Você pode fazer parte do trabalho ministério de intercessão, debaixo da liderança naquele ministério de intercessão. Quando nós somos servos e humildes, nós podemos estar participando de vários ministérios, vários grupos. Ninguém é dono nem ditador da nossa vida. O líder não é chefe e dono da vida do seu liderado. Nós somos servos do Senhor, todos servos de um Deus só e com funções várias, e precisamos ter uma ligação bem definida. Cada cristão precisa saber quem é o seu líder. A reunião de célula não dispensa o discipulado. Discipulado é um relacionamento pessoal. Cada pessoa precisa ter um líder pessoal a quem compartilhar a sua vida. Além disso, participar das células faz com que ela participe da vida de outras pessoas. A célula é um pedaço da igreja. E assim, nós somos parte de um corpo, cada um é liderado, cada um tem funções, cada um desenvolve as suas habilidades e dons na área em que puder, cada um trabalha o máximo que puder, se dedica, produz o máximo que puder, cada um ora o mais que puder, cada um ama a Deus o mais que puder, cada um evangeliza o quanto puder, mas cada um mantém a unidade do corpo com o seu líder e com a célula, o pequeno grupo do qual você faz parte, para que tenha a sua vida aberta e compartilhada. Era assim o governo de Davi, que tipifica para nós na igreja como devemos ser. Que você entenda isso, em especial os líderes entendam isso, para que possam ser bem-sucedidos e não queiram, pelo fato de serem líderes, serem mini-ditadores na sua área, mas que também sejam servos e sejam um exemplo para os demais. Que Deus nos ajude a caminhar nessa direção.